Muito brevemente, eu gostaria de agradecer ao professor Emerson Moura, agradecer ao IDARJ pelo convite para presidir essa mesa, né, do terceiro Congresso do Direito Administrativo do Rio de Janeiro, em homenagem ao professor Sérgio André, né, quem saúdo também, e dizer que muito me envaidece poder colaborar com um evento acadêmico de tal nível, né, e na sessão que teremos em seguida, né, diz respeito a políticas públicas no Estado Social de Direito, desafios atuais e o papel do direito público, né. Não sei qual tem sido a dinâmica, porque estava num outro compromisso, só pude participar do evento agora, manifesto as minhas escusas por ter ingressado agora apenas nesse painel, mas estimo eu que, pelo cronograma que foi estabelecido, cada um dos participantes desse segundo painel deverá fazer uma comunicação em torno de uns 15 minutos, talvez, professor Emerson, me corrija se eu estiver errado, né? Então, nós vamos contar com a presença do professor Saulo de Oliveira Pinto Coelho, né, da UFG, Goiás, a doutora Denise Bittencourt Fredes, da Unisc, e a doutora Maria Tereza Fonseca Dias, da UFMG. Então, sem mais delongas, eu vou abrir a palavra, não sei se vou tentar seguir o critério do Ladies First, tá? Não sei se foi esse o parâmetro estabelecido na programação, se o Emerson me corrija também, mas vou pedir à professora Denise que inicie os debates, né, atenta aí a esse período de 15 minutos aí para a comunicação, né, para a sua exposição, tendo em vista o cronograma que foi fixado pela organização do evento. Pois não, professora? Muito bem. Pode, a palavra é sua. Bom dia a todos, me escutam? Sim, perfeitamente. Muito bem, então. Em primeiro lugar, né, agradecer ao convite, né, especialmente do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, que realiza seu terceiro congresso, e pelas palestras que eu consegui acompanhar, uma excelente pauta, né, questões muito importantes, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, digamos assim, de revisão, para não usar uma palavra mais forte, de crise, né, do Estado Social e do direito administrativo. Então, muito obrigada pelo convite, né, é uma honra poder trazer minhas humildes contribuições, né, diante de tão renomados administrativistas, muitos dos quais eu trilhei a minha caminhada no direito administrativo. Então, tenho muito mais a aprender do que propriamente a ensinar, diante dessa brilhante nominata que nós temos aqui. Eu sou da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, né? E nós temos um programa de Direito e Políticas Públicas, com mestrado e doutorado. Então, o tema das políticas públicas é um tema que a gente vem se debruçando já há algum tempo, e sem dúvida esse tema de políticas públicas, especialmente políticas públicas, né, que visam inclusão social, promoção da redução da desigualdade, com o advento da Constituição de 88, ele assumiu um cenário de maior relevância, até porque eu acredito que a Constituição de 88 foi a que realmente inaugurou um Estado, pelo menos desenhou em termos ideais o que seria esse Estado social de direito. Tanto que o título dessa palestra, né, ele deixa em dúvida se realmente nós tivemos no Brasil um Estado social. E eu vejo a Constituição de 88 como um marco inicial. Então, tivemos algumas ondas, né, de Estado social, como, por exemplo, na época de Getúlio, mas essas ondas não chegaram perto da concretização, né, desse Estado social. O que eu vejo de forma muito temerária, porque sequer nós concretizamos um Estado social através de políticas realmente voltadas para inclusão social, para redução de desigualdade, e nós já estamos, digamos, em crise ou revisando esse Estado social. Eu gosto muito
conhecimento de todos, dos estudos que o IPEA ele realiza. E o IPEA fez um estudo que ele demonstra que no ano de 2001 até 2011 foi onde nós tivemos os maiores avanços em prol desse Estado social. Por conta de quê? Por conta de que nós tivemos ganhos reais no salário mínimo, por conta de que nós tivemos, né, esse projeto assistencialista do Bolsa Família, aumentou o emprego formal. Então, por conta de toda essa política que nós tivemos de estatal, essas políticas públicas do Estado, nós realmente tivemos ali avanços sociais. Porém, esses avanços sociais ainda não concretizados, ainda sem ter atingido o ideal, o desiderato que se almejava, em 2016 a gente começa a ver, então, uma erosão no Estado social. E aqui eu vejo de que forma, né, usando uma figura comparativa, é como se nós começássemos a desconstruir a casa antes mesmo dela ser construída, né? E isso nos coloca numa situação ou num ponto de fragilidade ainda maior, diferente dos países europeus, que realmente tiveram lá um Estado social concretizado, com cidadãos educados, democratizados, com acesso a serviços sociais de qualidade, e hoje eles lá também discutem, né, e revisam esse Estado social, mas lá eles alcançaram o ápice. Nós aqui não, estamos desconstruindo a casa mesmo antes de tê-la terminado. E é nesse contexto constitucional de Estado social, que nós tivemos, então, iniciamos em 88, que começa a surgir as discussões sobre um direito administrativo social. E nessa ideia de um direito administrativo social, o direito administrativo, ele seja de ser um instrumento de operacionalização e passa a ser um instrumento de materialização do Estado social. E, por óbvio, o direito administrativo, para dar conta desse novo papel que ele assume, ele também assume uma autonomia, um aparato constitucional, jurídico, doutrinário também, que dá conta de sustentar esse novo papel do direito administrativo. Então, essa ideia do direito administrativo social, ela vem concatenada e ela é desenvolvida a partir do Estado social que a Constituição de 88 ela desenha. E, sem dúvida, assume aqui um protagonismo, o direito administrativo, que até então não era visto. Então, o direito administrativo, quando surge lá na Idade Moderna como forma de limitar os poderes do Estado e dizer, até onde ele pode agir, fazendo aquela segmentação tradicional do público e do privado, hoje, nesse constitucionalismo contemporâneo, onde nós temos, especialmente na Constituição de 88, no Brasil, um Estado democrático de direito, um Estado social democrático de direito, o direito administrativo social, ele, então, é revisado num sentido de ampliar as suas ferramentas, de ampliar a percepção das possibilidades que ele pode gerar. Então, isso foi muito importante para, né, especialmente, né, nessa escola, né, a professora Lígia conhece bem, os colegas do Paraná, né, que desenvolve, que tem grupos específicos desenvolvendo essa nova percepção do direito administrativo. Bom, o que nós temos, então, a partir do ano de 2016? Percebe-se, né, que nós temos aqui todo um movimento que vai buscar a erosão do Estado social e, consequentemente, a erosão do direito administrativo social. E esse movimento, ele atinge o seu ápice agora com a PEC 32, né, de 2020, que está em tramitação, encontra-se na Câmara. A Câmara atenuou um pouquinho, porque realmente a proposta que veio do Poder Executivo é uma proposta assustadora, né? Seria toda a desconstrução do direito administrativo, sem nenhum compromisso com o modelo constitucional. A Câmara deu uma atenuada. Mas o que eu quero destacar aqui?
que nós viemos, então, desde 2016, num processo de reforma, e todas essas reformas, elas visam atacar o Estado Social. E com a reforma administrativa de 2020, não é diferente. Então, tanto a reforma trabalhista, né, que foi retrocesso, entendo sim que ela é inconstitucional na medida em que ela ataca muitos dos valores consagrados pelo Constituinte, a reforma previdenciária, onde nós sabemos que a conta, quem vai pagar são os que mais precisam da Previdência, né? São aquelas pessoas mais vulneráveis que estão nesse grupo que tem aumentado de vulneráveis. E toda essa erosão do Estado Social também vem a partir do quê? Da redução de investimentos em políticas públicas. Tá aí a questão do teto com gastos em política, de gastos do Estado, que atingiu especialmente a questão das verbas destinadas à promoção de políticas sociais. E junto com todas essas ações de reforma trabalhista, reforma previdenciária e a redução desses investimentos, então, que estudos demonstram que houve essa redução, cresce uma vertente que busca desestabilizar e tirar o crédito da administração pública. Então, essa ideologia que a mídia de massa, que essas reformas elas vêm trabalhando, atinge o direito administrativo na medida que se diz o quê? Olha, o direito administrativo é uma burocracia ineficiente, né? Já tivemos a emenda 19 que primou pela eficiência, e vejam, a reforma administrativa que deflagrou a emenda constitucional número 19, ela tinha um propósito, questionável, mas tinha, que era o princípio da eficiência. Essa nova reforma administrativa na PEC 32, embora ela diga que tem alguns propósitos, né, e trouxe ali como princípio, o princípio da inovação, que a princípio vai ficar fora, mas que trouxe algumas informações de que ela visava, então, dar mais eficiência, a gente, quando vai analisar os itens que ela busca atacar, percebe-se que, ao contrário da eficiência, o que ela vai promover? A apropriação da administração pública pela atividade política. E a apropriação da administração pública pela atividade política desconstrói aquilo que nós vínhamos construindo na ideia de um direito administrativo social que ocupa um espaço de protagonismo que o difere daquele direito administrativo francês do qual nós nos influenciamos, que era um mero instrumento. E por que que ele desconstrói, ele ataca esse direito administrativo social num projeto maior de atacar o próprio Estado social? Porque ele vai contra a lógica republicana. Em que medida que ele vai contra a lógica republicana? A professora Lígia falou anteriormente, né, na ideia de que república, né, numa apertada síntese, significa que a coisa é pública, res pública. Esse princípio republicano, ele demanda o quê? Uma administração pública empoderada, mas imune dos ideários ou das ideologias políticas. De que forma a gente consegue imunizar essa administração pública dessas questões políticas? Na medida em que se atribui estabilidade ao servidor público, na maior medida possível, na medida em que o concurso público é a regra para o ingresso, tanto em empregos como funções públicas, como diz hoje o artigo 32, o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. E essas questões são questões nítidas que a reforma administrativa visa atingir. Tanto a redução da estabilidade e a dificuldade de alcançar esse instituto jurídico tão caro para a ideia da imunização da atividade administrativa da ideologia política, bem como a questão da redução da obrigatoriedade de concurso público. Também
a gente vê que a reforma administrativa ela propicia essa apropriação política da máquina administrativa na medida em que ela aumenta o controle do executivo, que é um controle político, especialmente, né, na pessoa do presidente da República, como a PEC propõe. Ela aumenta as possibilidades de ingerência do poder político sobre a administração pública. A Câmara atenuou a proposta inicial, né, que veio do Executivo, porque era absurda no ponto que permitia que, por meio de decreto, se extinguisse órgãos, se extinguisse entidades administrativas. Então, a Câmara ela atenua ainda, né, em fase de discussão, mas a gente percebe que, mesmo da forma como ela está hoje na Câmara, há um aumento da ingerência do presidente da República na atividade administrativa. E a atividade administrativa neutra e a própria burocracia, e hoje se fala numa burocracia atenuada, elas são ferramentas importantes exatamente para que aquilo que a Constituição elegeu como sendo os seus pilares e os seus ideais, ou seja, aqueles valores que a Constituição elegeu, como, por exemplo, os direitos fundamentais, independente, né, da dimensão em que eles se enquadrem, eles sejam cumpridos pela administração pública como uma política de Estado e não como uma política de governo. Na medida em que eu fragilizo esses instrumentos do direito administrativo, como a estabilidade, a redução da obrigatoriedade de concurso público, eu aumento a possibilidade de políticas de governo se fazerem presentes perante a burocracia, perante o direito administrativo, e assim eu fragilizo a força normativa da Constituição. Então, é importante esse direito administrativo social na medida em que ele está vinculado à Constituição Federal, ao Estado Social que a Constituição desenha. Imune como uma política de Estado e não uma política de governo. A reforma administrativa, nitidamente, ela ataca esses institutos muito caros e muito importantes para que a gente concretize esse direito administrativo social e aumenta as formas de ingerência da atividade política sobre a atividade administrativa, fazendo com que essa vinculação entre direito administrativo social e Constituição, ela fique fragilizada. E, a partir daí, toda a ideia do Estado Social e do que dos avanços que nós tivemos por um curto período de tempo, eles fiquem comprometidos, né? E vejam também que a própria ideia da reforma administrativa, né? E a minha ideia aqui é trazer como as formas como eu vejo que essa reforma ela compromete esse direito administrativo social, ela fala em modernização e inovação. Se fala hoje, se tem hoje várias formas de participação, né, e uso desses recursos tecnológicos para atividade no direito administrativo, né, a lei de licitação traz aí, né, o portal nacional de contratação pública, que é uma forma de transparência, de dar visibilidade, ou seja, utilizando recursos tecnológicos. Porém, então a reforma fala em avançar tecnologicamente, mas ela propõe ao fim e ao cabo, retrocessos republicanos, retrocessos sociais, retrocessos democráticos em sede de direito administrativo, especialmente por essas questões que eu apontei. Não controlei o tempo, me esqueci, não sei, acho que eu estou mais ou menos ainda dentro do meu tempo, mas agradeço, né, a escuta de todos, e como o tempo é muito curto, tentei problematizar algumas questões, então, que está se discutindo em sede de reforma do direito administrativo e de que modo essas discussões elas vão comprometer os estudos e o que vinha se desenvolvendo em termos de direito administrativo social, que é uma ideia diretamente concatenada com o Estado Social e políticas públicas. Sem outros comentários, então devolvo a palavra e agradeço a todos. E fica aqui, né, um abraço, quem conhece o Rio Grande do Sul sabe, né, que é nosso hábito fazer palestras, bancas tomando mate, então hoje não seria diferente. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Apesar de breve, uma reflexão muito importante no momento que a gente está vivendo no país, né? Em que, independentemente de se discutir reformas administrativas, não se pode perder as conquistas também que a Constituição de 88 trouxe. Então, a sua contribuição é muito importante para o debate, né? Até porque é um debate em aberto, então acho que uma instituição como o IDARJ tem que dar uma contribuição em relação a isso também, né? É um dever, até porque depois que o prejuízo já tiver consumado, fica complicado voltar atrás, reverter, né? Então, é muito importante a sua reflexão, professora. Parabenizo aí pela exposição. Gostaria de abrir palavra, então, à professora Maria Tereza Dias, né? Também, professora, Se você me prazo aí permitir, em torno de 15 minutos, né? se você me Diga, permitir, professor Paulo, por não. eu até enviei uma mensagem ao senhor, parece que a professora Maria e o professor Saulo combinaram que seria ele primeiro. Eu não sei, eu não sei qual foi a dinâmica, eu peço desculpas, né? Não, sem Então, problemas. Eu acho que ficaria mais interessante mesmo se o Saulo fizesse a exposição inicialmente. não, sem problema, porque de fato eu normalmente nesses casos sigo a regra do ladies first, tá? Mas como houve aí um acerto entre os expositores, professor Saulo, por favor, a palavra é sua. Bom dia, ainda bom dia para todas e todos os conectados e conectadas nessa atividade do Congresso do IDARJ. Quero cumprimentar os organizadores, parabenizar pelo evento, muito interessante, com temas super instigantes. Faço essa parabenização na pessoa do professor Emerson Moura e dos demais colegas do Direito Administrativo aí do Rio de Janeiro. Cumprimentar o nosso coordenador de mesa, o Paulo Mendonça, e também as minhas colegas de mesas queridas, Denise Friedrich e Maria Tereza Fonseca Dias, pessoas que me deixam sempre muito contente, interessado, entusiasmado quando posso com elas conversar, dialogar. Essa é mais uma ocasião que me deixa muito feliz. O tema que me foi proposto, né, o tema que é o mote, é o leitmotiv dessa mesa, é essa relação entre o Estado Social de Direito e políticas públicas no contexto contemporâneo, né? Eu até, junto com a professora Maria Tereza, acabamos mais ou menos nos organizando no sentido de eu falar primeiro, justamente porque dias atrás comentávamos sobre essa mesa e a professora Maria Tereza propôs a ideia de apresentar uma espécie de estudo de caso sobre a questão. E eu vou fazer uma fala um pouco mais de base, por isso essa ordem de falas, né? Acho que primeiro, quando a gente fala de direitos, de Estado Social de Direito, né, direito administrativo e políticas públicas, seria basicamente essa relação entre essas três questões, né, que eu proponho aqui brevemente falar. A gente precisa recuperar algumas ideias do conceito de base, né, o conceito tradicional de Estado Social de Direito, né? Bonavides nos lembra que é um Estado compromissário, ele fala disso, e que ele produz um constitucionalismo ou uma constituição compromisso, né? É um Estado compromissário entre liberalismo e socialismo, é um Estado compromissário ou de compromisso entre direitos sociais e direitos liberais. Nesse sentido, enquanto compromisso, ele se baseia numa espécie de confiança pública, né, para citar Luhmann, de que haverá, por parte do Estado, um projeto, né, de construção de objetivos, metas, de busca por realização de finalidades. Esse Estado social de direito se torna um Estado, em certa medida, bastante teleológico, um Estado para alguma coisa. Paulo Ferreira da Cunha, hoje no Tribunal Constitucional Português, né, professor
titular da Universidade do Porto, ele fala, inclusive analisando a Constituição brasileira, né, ele fala numa Constituição utópica, num constitucionalismo utópico, né, que tem essa estruturação, portanto, para o futuro, né, e tenta construir instrumentos para a realização desse utopos, desse lugar que se pretende alcançar do ponto de vista de um projeto de sociedade. Né? Ele fala que, de certa forma, o constitucionalismo social e o Estado Social de Direito é um substituto funcional do socialismo. A gente pode fazer essa interpretação usando desse conceito lumaniano. Né? É uma opção, né, alternativa, né, à ideia de um Estado socialista. Um Estado que consiga, portanto, olhar para a questão social e, ao mesmo tempo, tentar preservar algumas bases do Estado liberal de direito, do constitucionalismo clássico, do constitucionalismo liberal. Né? Essa é uma primeira característica que a gente não pode abrir mão. Né? Enquanto um Estado compromissário entre essas duas perspectivas, é um Estado, portanto, que não pode tratar, digamos assim, compromissos com a livre iniciativa e compromissos com o bem-estar social como se fossem compromissos inconciliáveis, compromissos não complementares, compromissos incapazes de encontrar uma orquestração. Né? Muitas vezes a gente percebe, né, de um lado ou de outro, leituras que estreitam essa compreensão e quase que colocam como uma questão de escolha, uma escolha de Sofia, né, entre cuidar do social ou cuidar do crescimento econômico. Quando na origem do Estado Social de Direito já havia uma clara compreensão de que para atingir uma coisa é preciso também cuidar da outra e vice-versa, criando uma espécie de compromisso entre essas duas pretensões numa sociedade formada por atores, né, complexos, um conjunto de atores, de grupos sociais complexos. Não é uma Constituição para determinado grupo, mas uma Constituição para a compatibilização, né, dos projetos de diferentes grupos. Né? Essa é uma ideia que está na base da noção de Estado Social de Direito, que eu acho que às vezes se perde, né, ao longo da nossa história recente, da nossa experiência constitucional, nossa experiência de direito público mais recente. O Estado Social de Direito também é um Estado dirigente, né? De certa forma, ele implica numa presença do Estado na tentativa de fazer valer o projeto em relação ao qual se fez um compromisso numa Constituição. Se se faz um compromisso com um determinado projeto de sociedade, é preciso que o poder público, então, atue no sentido de verificar, né, a cada caminhar, a cada passo dessa sociedade, se estamos em direção ao compromisso feito, ou se estamos nos afastando desse compromisso. E, para isso, né, o Estado possui vários e vários mecanismos. Né? O que choca na experiência brasileira, e a gente pode aqui fazer menção ao Marcelo Neves e sua análise do constitucionalismo periférico como uma busca por explicação do porquê isso ocorre de uma forma especial no nosso país. Né? O que choca é que, muitas vezes, na implementação dos nossos instrumentos de dirigismo, né, constitucional, instrumentos como regulação, por exemplo, que na mesa anterior foi comentado, né, é que muitas vezes esses instrumentos são usados sem que se consiga colocar no horizonte, na alça de mira dessa utilização, o seu real propósito, que é fazer com que certas dinâmicas econômicas possam funcionar, mas funcionem de forma compatível, de forma compatibilizada com os objetivos sociais colocados no modelo constitucional social-democrático de 88. Né? Então, é curioso no Brasil, como, por exemplo, as experiências de regulação são muito mais dedicadas a servir ao mercado do que servir, por exemplo, à garantia da qualidade do serviço. Né?
a gente pode analisar estudos, pode haver um debate sobre isso, mas quando a gente tenta ter um olhar crítico sobre quais são os principais clientes, né, por exemplo, das agências, da maioria das agências reguladoras no Brasil, com certeza, os stakeholders principais, as pessoas que têm maior poder de diálogo, de comunicação com feedback por parte dessas agências, são os atores econômicos, e não o consumidor, por exemplo, ou o trabalhador, ou outros atores, né, presentes nessa dinâmica complexa, né, de determinado setor que precisa ser regulado. Né? Então, às vezes a gente perde, né, essa consciência de que na origem da ideia de Estado Social de Direito tem que estar o conceito canotiliano, né, de Estado dirigente. Por mais que Canotilho depois tenha dito, né, no contexto europeu, que o Estado dirigente já não está mais, né, no núcleo, né, do constitucionalismo português e europeu, mas ele diz isso lá no contexto de uma União Europeia, em que, com o advento da União Europeia, as coisas vão mudar bastante, né, no contexto do constitucionalismo europeu. No contexto de um constitucionalismo periférico como o brasileiro, em que a construção, né, das condições de uma sociedade igualitária, né, não estão ainda estabelecidas, né? É claro, a literatura também brasileira, né, a boa literatura de direito público e teoria constitucional brasileira sobre isso, deixa claro também que no Brasil não dá para abrir mão da ideia de um papel dirigente do Estado, né, até que certos patamares de construção, né, de estruturas sociais, de igualdade social, etc., sejam minimamente atingidos. Nós somos um país de desigualdade estrutural, né? Essa realidade de desigualdade estrutural é incompatível, né, com o modelo de constitucionalismo contemporâneo, inclusive o modelo supostamente superador do constitucionalismo social, que seria esse constitucionalismo democrático multinível que se defende hoje na Europa, né? Esse modelo pressupõe que se tenha atingido um certo grau de igualdade de condições de vida à população em geral. E no Brasil isso não aconteceu ainda. Então é uma quimera achar que a gente pode importar as atuais teorias europeias, né, quanto ao constitucionalismo, quanto ao direito público, já conseguem me ouvir novamente. Deu uma congelada. É uma quimera achar que a gente pode importar as noções de constitucionalismo multinível, né, e de constitucionalismo pós-social que hoje vigoram na Europa, sem fazer a devida contextualização, né, quanto a tarefas ainda não alcançadas por parte do nosso projeto, né, no Brasil. O Estado Social de Direito também é necessariamente um Estado fiscal. Então, é um Estado que depende de um sistema de arrecadação-gasto, em que tanto a arrecadação precisa ser progressiva, ela precisa em si realizar uma redistribuição, ser ela própria redistributiva, ela própria um instrumento de construção de igualdade de condições, e, portanto, uma construção que precisa reparar as desigualdades, de certa maneira, né? E também no gasto público precisa ser um sistema progressivo. Já recentemente já me envolvi, digamos assim, em debates em que certos juristas só queriam reconhecer o mandamento da progressividade fiscal que está na Constituição para o sistema de arrecadação, ou seja, para o sistema tributário, e não para o sistema de gasto, ou seja, o direito financeiro em geral, em sentido amplo, né? Vinculado a ele o nosso direito administrativo. Então, essa leitura precisa ser uma leitura ampliada, né? Progressivo deve ser tanto o momento da arrecadação pelo Estado, quanto o momento do gasto. E aí nós precisamos entender que cada public choice, cada escolha, né, do poder público com relação a como gasta o recurso público, precisa passar por um mínimo, né, de controle social, democrático, quanto à sua progressividade. Precisa passar por um mínimo de accountability quanto a ter sido, né, uma escolha que atende ao mandamento constitucional da progressividade ou não.
né? É muito comum a gente encontrar, né, nas nossas pesquisas por aqui, no nosso programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, né, casos em que fica patente, a gente consegue gerar evidência científica, né, de que a public choice gerou experiências de gasto público que não são progressivas, ou seja, que corroboram, né, a concentração de riquezas e não a sua redistribuição, né? Outro elemento importantíssimo do Estado Social de Direito é que ele vai ser um estado de primazia do Poder Executivo em alguma medida. E isso vai gerar uma certa necessidade de que as outras estruturas do poder público, né, as outras estruturas do poder público consigam exercer um papel de checks and balances, pensando que o poder público, o poder executivo, ele tem, né, uma dinâmica de primazia no Estado Social de Direito, ele tem uma agenda, né, agigantada, né? Existe um livro clássico de economia política no Brasil que chama Brasil Mega Estado, né? Porque é um livro que narra como as funções, né, a burocracia pública brasileira ela foi se agigantando ao longo do tempo na tentativa de dar conta das tarefas que o Estado assume. E a solução para isso não é simplesmente podar esse Estado. Um Estado que ainda não conseguiu implementar patamares aceitáveis, né, de igualdade social, de igualdade nada é desigualdade, ninguém aqui está querendo propor um modelo em que não haverá desigualdade, não é isso. Mas que os desequilíbrios de renda, de acesso a serviços, etc., sejam em patamares aceitáveis, e não em patamares quase, digamos assim, não humanitários, né? Como é o caso do Brasil em algumas questões. Somos um dos países mais desiguais do mundo, a gente precisa entender essa realidade quando a gente fala, né, de direito público no Brasil e introduzir o debate sobre essa realidade no direito público brasileiro, na dogmática jurídica brasileira, o que falta muito. Então, esse Estado, né, ele depende que as outras estruturas da administração pública, as outras estruturas do Estado, né, que interagem com a administração pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outras estruturas, e a própria sociedade nos seus mecanismos de controle, consigam cumprir esse papel de a todo instante exigir e fazer valer, né, a transparência e diálogo por parte da administração pública. E interna corpus da própria administração, a Constituição prevê mecanismos para que isso ocorra. E isso é determinante para que um projeto de Estado Social de Direito possa ser bem-sucedido, porque é quase que um efeito colateral do modelo, o poder executivo, a administração pública se agigantar. É quase que um efeito colateral, não tem como, né, realizar um projeto de Estado Social de Direito sem ter uma administração pública que se agiganta, adquire certo protagonismo e certa primazia, né, na realização das agendas de interesse público e social. Bom, a crise do Estado Social de Direito vem justamente, né, do fato de que certos elementos que eu aqui narrei começam a encontrar suas próprias contradições a partir da década de 80, e enfrentar alguns desafios a partir dali. Uma dessas crises, dos elementos mais consolidados de crise do Estado Social de Direito é a chamada crise fiscal, a ideia de que em algum momento, chega um momento nesse sistema de arrecadação-gasto em que você começa a ter uma estrangulação entre arrecadação e gasto, né? A crise fiscal é uma questão importante para ser tratada e debatida, mas ela não pode ser compreendida fora do contexto de outras duas crises. Uma dessas crises, ou dessas duas outras crises, são determinantes para a gente entender, né, o debate sobre o Estado Social de Direito nos dias de hoje, é o que a gente pode chamar de crise geopolítica. A que me refiro? Quando o mundo se torna um mundo altamente globalizado, um mundo de turboglobalização, para citar Gonçalo Maios, por exemplo, a gente tem uma conexão das relações econômicas e uma dinâmica econômica transfronteiriça de tal magnitude, né,
que os efeitos econômicos de certos projetos de Estado que acabam por não fazer valer, né, um nacionalismo social, percutem nos estados, fazem essa escolha, né? E então você passa a ter a necessidade de lidar, né, com uma economia globalizada em que nem todo mundo está disposto a lidar com a agenda social como prioritária, né? E na competição internacional, isso pode e, via de regra, gera, muitas vezes, desequilíbrios, né, do ponto de vista das dinâmicas econômicas. E um país precisa entender isso e saber lidar com maturidade em relação a isso, sem usar isso como uma simples justificativa para, então, abandonar o projeto. Porque o projeto foi colocado numa Constituição, não é algo que se abandona por preferências de governos A, B ou C. Né? A outra crise que precisa ser entendida quando a gente fala de crise do Estado Social de Direito é a chamada crise ideológica. Compõe essa crise. Né? Passa a haver, né, a recuperação de certas ideias, muitas delas chamadas de neoliberais, né, que acabam por consolidar um processo que parece que é de longo prazo, né, pelo menos segundo a leitura de Michel Foucault, né, na sua obra sobre biopolítica, ele assim defende, né, que é o processo de financeirização da razão governamental. A razão governamental, ou seja, o raciocínio de base que orienta tomadas de decisão em geral e o modus operandi do poder público passa a ser eminentemente econômico e passa, portanto, a financeirizar todos os critérios de análise sobre quais são as melhores decisões por parte do poder público. Essa razão governamental financeirizada, né, acaba por se coadunar, né, com o sistema mundo, que, segundo Wallenstein, é um sistema mundo que acaba por financeirizar também e privilegiar a dimensão econômica em quase todas as outras esferas da nossa vida e da nossa sociedade. Esse contexto, né, de crise, portanto, do paradigma ideológico no qual é fundado o Estado Social de Direito, faz com que o Estado Social de Direito seja, de certa forma, né, um movimento de contracorrente em relação a certas vivências, né, certas mundivisões, melhor dizendo, que nós temos aí em processo de consolidação no século XXI. Essa sociedade de consumo, essa sociedade hiperfinanciarizada, em que cada ser humano, inclusive, passa a ser uma pessoa jurídica, né? uma empresa, né, individual, a discursos altamente com alta permeabilidade social nesse sentido, nos dias de hoje, né? Essa mundivisão hiperfinanciarizada da vida social, ela produz um conflito, ela produz uma tensão em relação às ideias, né, que orientam a proposição de um projeto de constitucionalismo social, de constituição, de modelo constitucional social-democrático. Né? Essa estrutura acaba por corroborar uma era da austeridade, né? Para mencionar o Andy Brown. E essa estrutura, então, acaba por corroborar a noção de que a crise do Estado fiscal, ou seja, o estreitamento, né, das margens de eficiência, né, do ótimo de Pareto, digamos assim, entre a relação arrecadação-gasto,
se resolve com o corte de gastos sociais. É extremamente falacioso esse raciocínio. Há uma, né? Porque, normalmente, quando nós cortamos gastos sociais, o que a gente consegue no longo prazo é uma ineficiência econômica, e não uma eficiência econômica. Porque se você tem trabalhadores mal formados, porque eles não receberam uma educação minimamente razoável, esses trabalhadores serão trabalhadores ineficientes, e, portanto, você vai ter um capitalismo ineficiente. Sobretudo no século XXI, quando o capitalismo é um capitalismo cognitivo. Então, no longo prazo, né, esse raciocínio é extremamente, ele é extremamente falacioso, porque ele é um tiro no pé. A duas, ele é falacioso, esse raciocínio de que a solução é cortes em gastos sociais, porque o percentual de despesas do Estado quanto a gastos com direitos sociais versus o percentual de despesas do Estado quanto a gastos de outra ordem, né, de outras características, vide gastos com isenções e benefícios fiscais, por exemplo, né, tem pesos completamente diferentes na balança orçamentária do Estado. Então, o corte, né, com gastos sociais, ele tem uma capacidade de melhorar a economia do Estado muito menor do que a eventual busca por uma racionalização de gastos do Estado em outras searas do gasto público, né? E isso é patente, né, no suposto neoliberalismo brasileiro, que de neoliberalismo parece que também não tem nada, nem mesmo de neoliberalismo, né, nem mesmo disso pode ser chamado, porque, por exemplo, nos últimos 5 anos, a gente não viu cortes com a burocracia estatal. Nós vimos cortes com certas políticas sociais, né, para que o Estado pudesse gastar mais, em certa medida, com atividade meio e com outras burocracias estatais, né? A nossa própria reforma da Previdência, né, ela é um assinte, né, qualquer neoliberal realmente, né, radical nisso aí não concordaria com as nossas reformas, porque, por exemplo, deixa, né, uma boa parcela da elite burocrática do Estado de fora disso, sem razão, sem nenhuma razão, comprometendo, portanto, a eficiência em termos de diminuição do gasto público da própria reforma, né? Então, essas contradições que a gente tem nesse contexto atual, né, de Estado pós-social, em que a gente tem uma era de austeridade, a necessidade de cortar gasto público, de racionalizar esse gasto, etc., 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 essas contradições precisam ser entendidas no contexto, né, da percepção de que nós temos também uma crise ideológica acontecendo, né, uma apresentação de uma visão de mundo paradoxal em relação ao projeto, né, constitucional de 88, e essas visões de mundo criam certas excrescências do ponto de vista da conduta, né, do poder público, que muitas delas a gente está vendo por aí, né, na nossa experiência recente no país. Para finalizar, né, a minha análise disso, eu queria fazer um breve comentário sobre Brasil, Estado Social de Direito, propondo algumas ideias aqui. Primeiramente, né, a ideia de que o Brasil, na verdade, nunca teve um modelo de Estado Social de Direito plenamente implementado. E que não adianta querer encontrar, né, no governo Vargas, por exemplo, essa experiência, ou a partir da Constituição de 46, essa experiência, ou mesmo, né, nos melhores anos de governo, né, nos anos com maior preocupação social, né, de governo já na era da Constituição de 88, uma experiência consolidada de Estado Social de Direito. O Brasil, até, né, no final da década de 90, na minha leitura e de alguns outros colegas,
que se dedicam a esses estudos, né, não foi um país que implementou o Estado Social de Direito. Inclusive, quando a gente conversa com constitucionalistas estrangeiros em relação a isso, né, essa conclusão parece a muitos deles uma conclusão óbvia. Né? Para alguns constitucionalistas, alguns colegas, né, da Espanha, por exemplo, quando a gente fala em Estado Social de Direito no Brasil, e sobretudo no Brasil do século XX, soa muito estranho para essas pessoas. Né? O que a gente tem é um estado de construção de uma agenda de direito econômico, um constitucionalismo em que a ordem econômica, a ordem constitucional econômica ganha o protagonismo. E a ordem social, a ordem constitucional social vem a reboque disso. Né? Somente, né, às portas do século XXI, tenta-se, de uma forma, na minha visão, não suficiente, mas era melhor do que nada, né, a construção, né, de um modus operandi, de uma razão governamental, né, de um mecanismo de construção da public choice um pouco mais equilibrada entre o peso da ordem constitucional econômica no processo de tomada de decisão no Brasil e o peso da ordem constitucional social nisso. Okay? Então, essa é a primeira ideia. A gente precisa assumir que essa é uma etapa em construção no Brasil que não se consolidou e que não dá para passar para a próxima fase do jogo sem construir as condições, né, de igualdade social que a gente precisa desenvolver num modelo de Estado Social de Direito. Não dá para pular essa etapa, simplesmente, do nosso processo civilizacional. A outra ideia que eu queria compartilhar com vocês quanto a isso é que, no que diz respeito a construir, portanto, essa etapa, nós chegamos no final da festa. Portanto, para nós é mais difícil mesmo. Nós não construímos um Estado Social de Direito na década de 60, 70, 80, que foram os gloriosos anos do Estado Social de Direito na Europa. Né? A gente começa a fazer isso na década de 90, quando a coisa já está complicada do ponto de vista de geopolítica, de hiperglobalização da economia, etc, etc, etc. Então, a nossa tarefa em relação a isso é necessariamente uma tarefa hercúlea e difícil. Mas isso não pode ser motivo para a gente escolher o caminho fácil, que é achar que a gente pode construir um Estado bacana, um país bacana, pulando essa etapa. Isso não vai acontecer. É uma ingenuidade do ponto de vista de processo histórico. Por fim, eu queria dizer o seguinte, aí é uma provocação muito amável a todos nós administrativistas. Eu queria dizer que as contradições do Estado brasileiro também são contradições do direito administrativo brasileiro. O direito administrativo brasileiro, via de regra, ele é pouco crítico em relação ao papel que muitas vezes ele desempenha nesse fracasso brasileiro quanto à implementação do Estado Social de Direito. Que nós precisamos fazer autocrítica em relação à nossa dogmática justpublicista, para que o direito público brasileiro seja, de fato, um instrumento a serviço da Constituição. E não um instrumento a serviço de outros senhores. Né? A gente precisa primeiro se perguntar a que senhores o direito público brasileiro serve. Ao senhor mercado e a outros, muito mais do que ao projeto constitucional de 88? Ou isso é apenas um discurso panfletário? Não me parece que é um discurso panfletário. Né? Em geral, o direito administrativo, o direito público brasileiro é construído para atender muito mais, né, para servir muito mais ao poder, seja ele o poder político, seja ele o poder econômico, do que para servir à sociedade brasileira. Mesmo quando a gente constrói na dogmática do direito público brasileiro argumentos, né, institutos e raciocínios que são contra o Estado, normalmente a gente faz isso quando o poder econômico está por trás desses pleitos contra o Estado. E não quando as camadas mais carentes da população são o fundamento desses pleitos. Então, esse processo de amadurecimento, né, para a realização daquilo que foi projetado e não foi feito, que é o Estado Social de Direito no Brasil, precisa passar por uma autocrítica
né, da dogmática justpublicista. Onde entra políticas públicas nessa história? É que as políticas públicas são a tecnologia social, né, a linguagem categorizada, capaz de permitir que o direito público se torne mais concertado, mais permeável e mais eficiente enquanto um instrumento de efetividade funcional, né? As políticas públicas permitem trabalhar com agenda, com planejamento, com articulação, com processualidade, com escala, né? E incorporar no direito público a linguagem das políticas públicas permitirá ao direito público construção de soluções nesses planos de escala, né? E não solucionar judicializando caso a caso os problemas, de articulação, para que as entidades não caminhem cada uma para um lado, né? As entidades do poder público, sem que a gente tenha soluções que sejam do projeto brasileiro de implementação da Constituição Federal, e não soluções de cada órgão ou cada entidade batendo cabeça umas com as outras, e assim por diante. A linguagem, resumindo, porque meu tempo com certeza já acabou, a linguagem das políticas públicas permite que a gente organize processualmente o caminhar histórico do direito público brasileiro e possamos, com isso, compreender esse caminhar, autoavaliar como estamos funcionando, se nosso desempenho, né, é bom ou não no que diz respeito a cumprir nossos papéis no Estado, e, a partir disso, então, passar a pensar em algo que eu também quero propor aqui para um debate, que é o dever de integridade da administração pública brasileira e do direito público brasileiro. Pegando emprestado esse conceito do Dworkin, né, que é um conceito desenvolvido para analisar a jurisdição, né, especialmente a jurisdição constitucional, mas é um conceito desenvolvido para analisar o trabalho do Poder Judiciário, né. Eu queria dizer que o trabalho da administração pública, ele não pode ser pensado, né, sem que a gente entenda que é pressuposto do modelo constitucional, né, democrático, que a administração pública também ela funcione com integridade e coerência. Que exista um romance em cadeia do trabalho da administração pública, que exista a condição da gente aprender com os processos, autoavaliar as nossas escolhas e ir prestando contas disso, no sentido de mostrar que estamos aprendendo com os erros e melhorando a cada dia no processo de construção das tarefas do Estado. E eu não consigo ver outro modus operandi de uma linguagem do direito público de integridade e de coerência que não seja uma linguagem do direito público em que direito público e políticas públicas andem de mãos dadas como know-how a serviço da Constituição e do Estado Social de Direito. Por isso, termino com esse chamamento, né, aos administrativistas presentes nessa sessão, né? Vamos nos dedicar a incrementar, conhecer e melhorar as interfaces entre direito, especialmente entre direito administrativo, direito público e políticas públicas. É o caminho pelo qual a gente pode prestar um serviço melhor à sociedade brasileira no que diz respeito aos mistérios do direito administrativo. Muito obrigado a todos, devolvo a palavra. Muito bem, professor. Sem mais delongas, devido ao avançado da hora, passo a palavra à professora Maria Tereza para fazer a sua comunicação. Professora, peço atenção aí ao horário, tá? Já estamos aí com o calendário bem atrasado e há painéis na parte da tarde também, né? Segundo o professor Emerson Moura me informou. Então... Perfeito, Paulo. Eu primeiro queria agradecer o convite do Emerson Moura, dos demais colegas do Instituto. Eu queria parabenizar pelo evento, sobretudo pela homenagem ao professor Sérgio André Ferreira. Aproveito a presença dele aqui na sessão virtual para cumprimentá-lo pela sua obra, pelo seu legado. Quero dizer ao senhor, professor Sérgio, o senhor provavelmente não se lembra de mim, eu fui espectadora das suas palestras em vários eventos, e quero deixar registrado que, quando o senhor já passou por um assunto,
o senhor deixa as novas gerações dos administrativistas aí bastante seguros, né? Então, as suas obras têm nos acompanhado aí, posso dizer de mim pessoalmente aqui na UFMG. Quero cumprimentar aqui também o André Sadi, que é meu parceiro, interlocutor aqui do Instituto, em mais de uma ocasião, e aproveito aqui também a presença do professor Manuel Peixinho, que falou sobre a questão do saneamento. Nós também dialogamos rapidamente sobre esse tema há poucos dias no WhatsApp, professor. E queria aproveitar e cumprimentar também rapidamente meus colegas de painel, Saulo e também a Denise Friedrich, e dizer que tudo que já foi dito até agora pavimenta o que eu vou dizer, porque eu quero justamente fazer uma discussão breve, Paulo, não vou me delongar muito aqui, até pelo adiantado da hora, da política pública de saneamento básico no Estado Social de Direito, mas eu quero falar, já que muitos conceitos foram antecipados, um pouco dos desafios. E quero provocar também um pouco o Saulo, né, já que nós temos feito algum debate aí no campo das políticas públicas, que é o foco do programa de mestrado lá da Universidade Federal de Goiás, acerca dessa questão justamente das políticas públicas. Aí, pegando o gancho até no que o professor Manuel Peixinho já tinha adiantado, né, eu poderia falar de vários, mas eu queria ressaltar 2 dados sobre a política pública de saneamento básico, né? A Unicef mostra que 15% das crianças não têm direito à água, né? O IBGE mostrou que em 2013, 15 milhões de pessoas faltaram ao trabalho por doenças de veiculação hídrica, dengue, chikungunya, zika, né? Apenas 46% do esgoto é tratado, né? A cada 100 litros de água que é captada e tratada, quase 40% é perdida. Isso em um ano dá 3 cantareiras. Foi um dado que me assustou quando eu tive contato com ele, né? E o Brasil, em que pese ser aí uma das 10 maiores economias do mundo, é o 12º país no ranking mundial de serviços de saneamento básico. Então, quando a gente pensa que a política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, ele vai trazer esses desafios, essas questões que foram colocadas. Eu acho que, até pegando o que foi falado pela Lígia, que foi falado pela Denise, né, na parte que eu acompanhei, no caso de saneamento básico, então eu não vou nem entrar na defesa do modelo Estado de bem-estar social, que eu acho que ela está consolidada aqui na área. O saneamento básico, ele é um direito humano, porque ele diz respeito a condições mínimas de vida, a dignidade da pessoa. Ele é um direito fundamental, apesar se a gente for discutir, falar, na Constituição ele não está no artigo 5º, ele não está no artigo 6º, apesar de ter uma PEC que pede a inclusão do saneamento básico entre os direitos sociais, né? Mas ele está ali no campo da constitucional, em várias previsões constitucionais, né? E é um serviço público. Então, já coloca o Estado num papel protagonista, querendo ou não, independente da concepção de serviço público que a gente vai adotar, que também passa aí por diversas discussões, ele vai demandar uma implementação por meio de políticas públicas, né? Aí, Saulo, minha provocação primeira aqui para você, eu concordo que as políticas públicas, elas são veículos mesmo de desenvolvimento de tarefas do Estado, né? É aquilo que o governo quer fazer ou não, se a gente pegar o conceito lá do Thomas Dye, né? Mas eu acho que a política pública, ela tem o mesmo desafio que você levantou do direito público, porque ela é um campo aberto para as políticas e para a política, no sentido mais amplo da palavra, né? De maneira em que nós vamos ter aí disputas em torno dessa questão. E o que eu poderia dizer, trazendo um exemplo, já que a ideia foi fazer um estudo de caso aí, da questão do saneamento.
né, já entrando um pouco, né, mais no final do que eu ia falar propriamente do que no percurso, que eu queria um pouco discutir o ciclo das políticas públicas, construção de uma agenda, formulação de política, o processo decisório, a implementação e avaliação, que é um percurso básico aí do campo das políticas públicas. Eu ia desenvolver isso um pouco, mas eu já vou passar direto, porque a política de saneamento básico, ela passa por todas essas etapas, e como toda literatura vai dizer, a parte final de avaliação e implementação são aquelas que geralmente ficam a desejar. Você trabalha lá na parte inicial, planejando, né, formulando a política, coloca na agenda, discute, na hora de fazer, na hora de desenvolver e de avaliar, é que o Estado acaba tendo uma maior dificuldade. E devo lembrar também que eu tomo aí como uma premissa que a política pública é um conceito mais amplo do que uma política governamental, porque ela envolve outros atores além da própria estrutura de governo, e no caso da política de saneamento básico, isso é muito claro, porque a gente tem aí uma questão interfederativa, né? Agora com a nova lei de saneamento, competências que foram atribuídas à Agência Nacional de Águas, e ainda agências subnacionais regulando, então é uma política pública também de caráter regulatório, a política de saneamento básico, e outros desafios, né, e a lei, as mudanças também implementaram, Plano Nacional, vem desde a lei 11.445, os planos municipais, saneamento básico. Então, assim, do ponto de vista da legislação, você tem uma construção, eu não diria amadurecida, mas discutida já há algumas décadas. E quais que seriam problemas relacionados com, indo um pouco mais para o final, indo um pouco mais para uma conclusão, para um raciocínio mais crítico acerca dessa questão? Quando a gente pensa política pública concreta, né? Estamos falando aqui de um caso, estamos falando de uma legislação existente e recém-modificada, né? Estamos falando de previsões constitucionais. Quais que seriam os problemas, né, em relação à implementação de política pública de saneamento? A primeira coisa é a própria juridicidade dessa política pública, que é um conceito, é uma questão que já vem sendo até bastante discutida pela professora Maria Paula, da USP, né? Qual que é a juridicidade? Quando você coloca em termos de planos, quando você coloca em termos de previsões, diretrizes, acho que o Saulo colocou bem aí com a Constituição dirigente, mas a gente está falando de legislação infraconstitucional, né? A política pública, ela foge de um padrão jurídico uniforme, né? Aquela previsão normativa, sanção, a política pública, ela tem um pouco esse desafio, como ela vai ser desenhada. Pegue o desafio que está na 14.026, que foi a nova lei, implantação da universalização do saneamento básico, 99% do acesso à água e 90% do acesso ao esgoto, definido em lei até 2033, né? Então, se a gente fosse pegar o desenho da política, eu falo assim, maravilha, já está tudo colocado ali em termos jurídicos, né, para ser efetivamente implementado. Então, primeiro ponto, a juridicidade. O segundo ponto, fatores condicionantes históricos. Quando a gente fala de política de saneamento básico, as companhias estaduais hoje são as maiores prestadoras desse serviço, elas estão em 70% dos locais de prestação. Então, como é que você vai reverter este processo se essas companhias não deram, em muitas aspas aqui, conta da universalização que já estava prevista nas leis anteriores, né? Então, a gente tem uns condicionantes históricos, e a política da década de 70, do Planasa, era fazer uma implantação estrutural do serviço de saneamento básico. Não era uma preocupação humana, não era uma preocupação com a qualidade, o foco era na infraestrutura. Então, como é que você reverte, né, do ponto de vista histórico, né, esse romance em cadeia, como é que
muda o curso do Titanic, vamos dizer assim, em termos de alterar essa política pública. E temos problemas aqui interfederativos, porque até hoje, em que pese se dizer que os municípios são titulares do serviço, você tem problemas de titularidade nas regiões metropolitanas, o caso carioca aí é emblemático no Supremo Tribunal Federal, né, com a região metropolitana, agora é o mesmo caso na região metropolitana de Maceió, né, que titulariza o serviço e exclui a gestão dos municípios, né, e o Supremo Tribunal Federal diz, não pode excluir os municípios dessa gestão, não, mas como fazê-la? Né, no âmbito de uma região metropolitana. Então, esses conflitos, essas questões interfederativas são muito significativos aqui na política de saneamento básico. E para aproveitar a sua fala, Saulo, eu colocaria também as questões de financiamento, porque em tese, o saneamento básico ser custeado pela tarifa a ser paga pelo usuário, quem vai pagar pelo serviço seria o usuário, né, e não o tesouro, a rigor, né? Mas como é que você vai implantar isso num país desigual, né, com uma população que não tem condições, muitas vezes, de fazer face à tarifa que seria efetivamente devida para universalizar serviço? Você tem que fazer infraestrutura, você tem que ampliar o atendimento de água, de saneamento, isso tem custo, né, e é um custo significativo. Quem vai fazer quem vai pagar por isso, né? O custo dos direitos, para a gente usar uma expressão aí bastante conhecida, né? Então, o desafio do financiamento é grande, porque essas companhias estaduais trabalhavam muito com subsídios cruzados, eu cobro uma tarifa X do município que tem maior arrecadação para compensar no outro, mas a partir do momento em que eu mudo o desenho, e ninguém sabe ao certo ainda como isso vai ficar, né? A partir do momento que eu mudo o desenho, como que vai ser o financiamento dessa política pública? Então, na verdade, a grande pergunta que a gente faz, concluindo aqui meu raciocínio, se o desenho da lei de saneamento básico é adequado, ou ele é inadequado para pensar as formas de prestação, né? Porque o número de organizações envolvidas na regulação também vai ser muito grande. Ninguém sabe ainda o protagonismo ou não que a Agência Nacional de Águas vai ter na prestação desse serviço e como que vai ser feita a regionalização. Pensa o caso do estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios, né? E mais de 500 deles, 600, salvo engano, a prestação é feita pela companhia estadual, né? Então, tramita na Assembleia uma lei para criar as unidades regionais de saneamento, mas isso vai demandar uma discussão de caráter político, né? Uma disputa na Assembleia sobre que regionais, se os prefeitos vão aderir a essa regionalização, porque muitos deles querem manter o poder de deliberar sobre isso e sair do jugo ou da companhia estadual ou dessa regionalização. Então, a minha fala final, minha conclusão é de que, mesmo garantido o modelo de Estado social, mesmo previsto como direito fundamental, mesmo sendo um direito humano, o serviço, algum serviço, esse exemplo que eu trouxe, né, ele traz inúmeros desafios, porque as ferramentas do direito administrativo para prestar os serviços públicos para os cidadãos são enormes, né? Inclusive contando parcerias com o setor privado, com o controle social, as consultas, enfim. Então, é muito desafio, né? Mesmo se você já parte de um patamar constitucional pré-estabelecido, né, aquilo que vem abaixo, aquilo que é deliberado, e no processo de implantação gera inúmeros desafios. Daí, assim, parabenizo a todos também pela escolha do título desse painel, né, Desafios Atuais e o Papel do Direito Público. Eu acho que tem muitas portas abertas para a gente refletir sobre essa questão.
Então, parabenizo a todos, agradeço, né? Espero que tenha colaborado aí para finalizar esse nosso debate. Foi um prazer para mim estar aqui com os colegas cariocas nessa oportunidade. Obrigado, professora Maria Tereza. Parabenizo aí pela análise do caso do saneamento, né? Talvez o grande desafio dessa questão do Estado Social de Direito seja exatamente o financiamento, né? As promessas constitucionais, muitas das vezes, esbarram na disponibilidade orçamentária, né? Questões econômicas interferem muito nisso. Sem mais delongas, devido à avançada hora, eu gostaria de agradecer ao IDARJ pelo convite para presidir essa sessão, para mediar essa sessão, né? E passo a palavra ao professor Manuel Peixinho